Muito boa noite a cada um de vocês que já está nos acompanhando e para quem eu quero pedir, nos ajude a abençoar mais gente na transmissão dessa live. Então você pode compartilhar o link, a gente gasta normalmente em torno de uns 10 minutinhos antes das 8h30, né, passando aí alguns vídeos para que eles vão chegando, já se ambientando. Eu já percebi bastante comentário, né, mas quero pedir mais uma vez, a gente gosta de saber, principalmente, temos essa curiosidade de saber de onde, né, no Brasil, mesmo fora dele, você está nos acompanhando. Então, se puder, né, compartilhe aí conosco sua cidade, estado, se tiver também algum testemunho para dar de como o Ministério Orvalho.com tem trazido edificação, crescimento para a sua vida. Nós somos o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo, sem fronteiras denominacionais, e a glória a gente sempre transfere para Deus, mas é muito gostoso, a nível de encorajamento, poder receber esse feedback sempre, né, dos testemunhos. Então, se você puder, né, a qualquer momento, compartilhe aí conosco, deixe nos comentários, não só a sua cidade, seu estado ou mesmo país, mas o que Deus tem feito, o que Deus tem falado na sua vida. Bom, uma pergunta que sempre nos fazem, semanalmente, né? Pastor, essa live vai ser gravada e disponibilizada depois? A resposta é sim. Mas antes de você tomar a decisão de deixar para assistir depois, eu quero dizer que hoje nós temos um presente especial só para quem estiver na live, né? A única forma de acessar isso vai ser durante muito pouco tempo na live, logo depois dela. Então, vale a pena você estar ligado, vale a pena você participar. Hoje é um assunto que eu amo falar. Temos muitas perguntas muito interessantes que foram feitas lá na caixa de perguntas no meu Instagram, e a gente quer poder conversar a respeito desse assunto especial, que é como estudar a Bíblia, né? Hoje não vou gastar tempo divulgando nenhum livro específico, como normalmente a gente faz nas lives, embora vá te encorajar sempre a ler mais, e se Deus permitir, na semana que vem, a gente vai começar uma série de lives tratando do assunto de criação de filhos, né? Está saindo um terceiro livro meu, publicado pela Editora Vida, intitulado Como Flechas. Eu e minha esposa Kelly escrevemos juntos, né, e vamos falar a respeito de criação de filhos. Aliás, fique ligado, porque nos próximos dias, entre semana que vem ou a outra, né, nós vamos noticiar, e principalmente via rede social, as redes sociais, nós vamos fazer também uma série de lives no Instagram a respeito do assunto, né, além da nossa live semanal aqui, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Bom, como eu recebi aqui as perguntas via Instagram, muitas delas eu já me organizei aqui para que possa começar correspondendo, já respondendo. Às vezes a gente deixa para depois, não dá tempo. Hoje vou começar pelas perguntas. Enquanto respondo as perguntas, vou compartilhar muito do conteúdo que eu queria transmitir hoje, né? E, havendo tempo, nós vamos partir para as perguntas dos comentários, né? A importância de ter as perguntas antes, isso já nos ajuda a programar o assunto, não devagar, não perder tempo procurando. Isso não significa que depois você não possa mandar aí a sua pergunta, né, nos comentários. Mesmo quando a gente não pode responder, isso nos ajuda ou a pensar em alguma coisa que nós temos que aprimorar e estar pronto para responder, ou mesmo entender a necessidade das pessoas. Então, você fique à vontade. O que eu pediria, né, é que vocês evitem ficar conversando no chat, né? Tem muita gente conversando entre eles, e a sensação que eu tenho é que, além, né, de não prestar atenção na live, pode estar distraindo outros. Então, eu gostaria, né, de pedir só esse cuidado, essa cautela em relação ao tempo e atenção que você vai ter aí nos comentários. Então, vamos lá, né? A pergunta foi feita pelo Davis Lima, às vezes junta as letras, eu não sei como ler direito o nome no Instagram, então me perdoe se errar. A live ficará salva depois, já dei a resposta sim, mas nós vamos ter algo hoje que é só para quem está acompanhando, né? Queremos deixar um presente e abençoar aí você com algo especial. Bom, separei aqui como primeira pergunta, Samuel Ramos, no Instagram. Como você estudava a Bíblia quando iniciou a sua caminhada? Bom, para começo de conversa, eu acho que vale dizer que eu tive um privilégio, né, de ter nascido num lar cristão e de não apenas ter pais cristãos e tementes a Deus, mas meu pai, de uma forma especial, era um amante, um estudioso profundo das Escrituras.
enquanto a gente era bem criança. Quem nos ensinou muito a palavra de Deus através de histórias foi minha mãe, sempre teve um ministério com crianças, sempre lidou de uma forma muito especial, ela me ajudou muito naquela fase da infância, mas passando da adolescência para frente, né, esse lado de um estudo mais profundo da palavra, talvez foi meu pai quem contribuiu mais, em primeiro lugar pelo próprio exemplo que nos inspirou, mas também com muita orientação prática, e meu pai investiu muito recurso em literatura cristã, não que tivesse muito, né? Era sempre tudo muito suadinho, mas papai priorizou isso, e eu também, além de ter o exemplo em casa, eu tinha acesso a uma biblioteca razoável que me ajudava. Vou falar a respeito dessas coisas, mas uma das primeiras coisas que eu aprendi com meu pai na prática foi a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia, né? Acredito que a leitura é essencial, né? O estudo, nós estamos falando de algo que vai além da leitura, mas acredito que tem que ser precedido, né, na vida da pessoa por muita leitura. Por quê? Eu penso que quem lê pouco e tenta estudar mais, ele não tem conteúdo suficiente para se dedicar ao estudo ou para avaliar aquilo ao qual ele está sendo exposto. Mas nós vamos trabalhar aqui uma construção em relação a isso. A primeira coisa que eu sempre encorajo as pessoas, ler a Bíblia, né? Depois, em segundo lugar, ocupar-se, entender um pouco mais a leitura mediante o estudo da Bíblia. Então, alguém também fez essa pergunta, se a leitura e o estudo é a mesma coisa. Eu digo que não necessariamente, embora eles estão muito relacionados e um depende do outro. Por que a importância de bastante leitura e se familiarizar com a palavra? Em 1 Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, Paulo diz assim: algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussão inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Né? Ele está falando de gente que se perdeu, se desviou do propósito, saiu do trilho, né? Se perdeu em discussões inúteis, tem discussões que não edificam, que não acrescentam, que não levam a lugar nenhum. A Bíblia fala muito sobre fábulas, né? E tem muita gente se perdendo em relação a isso, mas ele diz, o camarada está tentando se passar por um mestre da lei, mas não compreende nem o que diz, nem o assunto que ele quer transmitir, falar com tanta ousadia, né? Então, eu acho que essa questão do ensino é outro ponto delicado que não é nem o nosso foco principal. Tiago, capítulo 3, diz no verso 1, nós, mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo. Ensinar a palavra de Deus não é algo que se faz por diversão, por aventura, né? Tem que ter compromisso com o próprio Deus, com a palavra desse Deus, e a gente precisa ter primeiro entendimento, tem que ter prática, tem que ter uma vida cristã que respalde aquilo que a gente ensine por meio da experiência. Agora, falando a respeito não do ensino, mas do aprendizado, acredito que a distinção entre ter muita familiaridade com a Bíblia é que isso também nos ajuda em todas as conexões e relações quando se fala de um estudo que envolve a compreensão da doutrina como um todo. Mas a pergunta era como estava a Bíblia no início da caminhada. Bom, em primeiro lugar, eu entendi que antes do estudo profundo vinha a leitura. Com o tempo, eu separava no início só dois aspectos. Em primeiro lugar, a leitura, depois o estudo. No estudo entra todo tipo de pesquisa, né? Comentários bíblicos, informações geográficas, históricas, arqueológicas, que nos ajudam a entender um pouco melhor o assunto. Mas, ao longo dos anos, eu comecei a entender melhor um segundo aspecto que eu coloquei entre esses dois que eu tinha, né? E a lista passou a 3. Primeiro, a leitura bíblica. Segundo lugar, o que eu chamo de meditação na palavra, né? É algo que você pode fazer enquanto lê, mas pode fazer depois de ter lido, né? Quando eu falo de leitura, para mim é sempre leitura corrida, é colocar o máximo possível de informações para o lado de dentro. Depois, a meditação é quando nós vamos processar melhor essas informações que a gente está colocando para o lado de dentro. Mas, em último lugar, o estudo é quando a gente vai tornar mais acurada essas informações. Às vezes a gente tem o fato bíblico, mas a gente não entende o contexto, né? Às vezes a gente tem ali o fato e o contexto, mas a gente pode ampliar um pouco, não só o contexto da própria história, mas o contexto cultural, né? O panorama bíblico, aonde aquilo se harmoniza. Então, essa construção, para mim, tem 3 aspectos. Tem momentos que eu só estou lendo. Às vezes eu leio a Bíblia de capa a capa, leitura corrida, praticamente sem parar. Eu vou lendo, dia após dia, né? Até que eu termine. Agora,
tem ocasiões que eu pego um texto, um versículo, às vezes uma porção com alguns versículos, e eu fico lendo, relendo, orando, lendo de novo, eu não saio daquele texto. A hora que eu deixo a Bíblia de lado, eu estou pensando, questionando, eu estou tentando entender. Alguém comparou o ato da meditação ao de um animal que rumina aquilo que ele ingeriu anteriormente e agora vai intensificar o processo, né, da própria digestão com essa fase. Alguns animais são ruminadores, eles fazem isso e alguém compara, a título de exemplo, a meditação com isso. Então, a leitura seria a ingestão do alimento. A vaca, por exemplo, faz isso com o capim. A leitura seria a ingestão do capim. A meditação seria o ato de ruminar o capim já ingerido, né? Então, separar essas três coisas me ajudou muito. Quando eu falo da leitura, Deuteronômio 17 e 19 é uma ordenança de Deus para os futuros reis de Israel, né? Deus diz, eles vão ter uma cópia do livro da lei do Senhor e vão ler todos os dias, né, da sua vida. Então, tinha que ler e era leitura diária. Naquela época não era todo mundo que tinha acesso, mas além dos próprios sacerdotes, né, sem falar dos escribas, que eram os responsáveis por ir fazendo cópias da lei, o rei também tinha o compromisso de leituras diárias. Então, a leitura é uma coisa. O Salmo 119:15, por exemplo, fala de meditação, assim como Josué, capítulo 1, Salmo 1, que fala daquele que medita na lei do Senhor. O Salmo 119:15, até vou ler esse texto, ele diz o seguinte, versão Nova Almeida atualizada, estou usando aqui, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, né? Essa palavra meditar, ela, no original, ela também tem o senso de resmungar, né? Alguns acreditam que isso era ficar repetindo, falando até em voz alta, falando consigo mesmo a respeito de algo que você está pensando ou processando. Agora, em João 5:39, Jesus usa a seguinte expressão, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Depois ele vai dizer, são elas que testificam de mim. Ele está falando do comportamento do judeu. A palavra já traduzida, examinar, ali é pesquisa, estudo, né? Fala de alguém que entra num processo que é muito mais intenso. Então, eu vejo nas páginas da própria Escritura a diferença desses três aspectos. Eu tenho procurado praticar isso ao longo da minha vida e sugiro, né, que essas três práticas possam ser diferenciadas, até porque, para a gente entender o tempo de se dedicar a cada uma dessas fases. Tem gente que mal converteu, está começando agora, e está querendo estudar assunto ou doutrinas complexas, profundas, que eu, particularmente, não recomendo isso, né? Então, muita gente me fez perguntas aqui sobre a forma de começar. Eu separei algumas, né? Bia Figueiredo, por qual livro devo começar? Fabi Sayeri, por onde eu começo? Silvia Brandão, por onde começar? Marcele Gesteira, melhor começar pelo Novo Testamento ou Antigo Testamento? Luísa Gislaine, qual é o primeiro passo? Né? Sidney Almeida, qual a ordem para fazer a leitura? Não sei se é Ana Paula Pereira, está Pereira na Paula, pergunta, existe uma sequência tudo certo? Eu estou citando aqui algumas de muitas perguntas que mostram o anseio das pessoas entenderem qual é o ponto de partida. Então, eu costumo dizer, comece pela leitura bíblica, daqui a pouco vou sugerir como começar a leitura, mas comece pela leitura, desenvolva a prática da meditação e depois, com tempo e paciência, ambiente-se com a questão do estudo, que é a parte da pesquisa, do estudo mais propriamente dito. Quanto à leitura, eu sugiro sempre que se comece pelo Novo Testamento, de preferência pelos evangelhos. Alguns até sugerem o Evangelho de João antes dos outros três chamados evangelhos sinóticos, são Mateus, Marcos e Lucas, que têm relatos muito semelhantes. Mas o mais importante é começar do começo da era que nós vivemos, e é o Novo Testamento. Depois o livro de Atos, História da Igreja, né, as epístolas. Não tenha pressa em querer estudar ou entender Apocalipse, ainda que seja parte do Novo Testamento, né? Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, quanto mais a pessoa estiver familiarizada com as situações do Antigo Testamento que são feitas no Novo, o tempo todo você vai ver citação dos patriarcas, de episódios do Velho Testamento, né? Embora a gente viva numa aliança diferente da deles, isso não é algo que a gente trate simplesmente como descartável, né? Em relação às histórias, Paulo diz em 1 Coríntios 10:11, falando
dos episódios envolvendo a narrativa da história de Israel, dos israelitas. Ele diz, essas coisas lhes aconteciam e foram registradas para advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então, nós ainda aprendemos com as lições daquilo que eles viveram, embora tudo o que extraímos do Novo Testamento precise do respaldo, né? Tudo que extraímos do Antigo Testamento precisa do respaldo do Novo Testamento. Né? Existem aspectos mais difíceis do Antigo Testamento, porque eles viveram debaixo de uma lei cheia de formalidades e rituais que não nos diz respeito mais. Colossenses 2, 16 e 17, é claro, o apóstolo Paulo diz assim, ninguém vos julgue por causa de dia de festa, de lua nova, de sábados, né? Ele diz, essas coisas são sombras de bens vindouros. Então, o Novo Testamento dá uma interpretação de uma lei que teve o seu prazo de validade, né? De que ela não apenas prescreveu no sentido de inutilidade, que Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Então, essa lei, ela tinha um prazo de validade porque ela tinha elementos proféticos que apontavam em Cristo. E quando tudo se concretizou em Cristo, esses rituais não se tornaram mais, né, algo literal a ser praticado por cada um de nós, mas ainda nos ensinam, nos comunicam, né, transmitem verdades da parte de Deus. Mas tem gente que quer começar tentando entender algo que ainda ela não está pronta para isso. E quando eu falo de não estar pronto, nós estamos falando de maturidade espiritual. Eu acredito, por exemplo, pastor, eu não devo começar o estudo logo? Eu digo, depende do nível de estudo. Um estudo, por exemplo, de doutrinas básicas, entender o que é a salvação em Cristo, né? Os primeiros passos da fé, como se firmar na vida cristã, o que é a vida de comunhão com Deus, de oração, né? De jejum, o que são práticas espirituais, o que são elementos de serviço, tudo isso, obviamente, é muito importante que comece a ser estabelecido, mas algumas pessoas mal se converteram e estão tentando discutir assuntos complexos e elas não estão prontas para isso. Por quê? A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, a Bíblia nos compara, depois do novo nascimento, né, a um bebê espiritual. E diz, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de crescer disso para a salvação. Né? Essa salvação que começou na conversão, ela se desenvolve e ela um dia terá sua plena consumação. E o crescimento vem pelo leite, é um alimento. O alimento, alimento espiritual, ele vem da própria palavra de Deus. No entanto, o que da palavra de Deus nós vamos receber é algo que precisa ser devidamente administrado. Né? Então, essa questão do leite por recém-nascido, aqui, nesse texto de 1 de Pedro 2,2, só está falando disso, não existe comparação. Mas observe, por exemplo, o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 5, eu vou ler dos versículos 12 até o 14. A Bíblia diz assim, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos ou da palavra de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Verso 13 de Hebreus 5. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Né? Então, assim como no natural, a dieta da criança recém-nascida é leite, né? Eu tenho uma neta que está com 7 meses, e agora, né, a questão de um mês que ela começou a se alimentar de frutas, de algumas coisas são um pouquinho mais sólidas, mas tem que ir devagar, tem que respeitar o tempo e o momento. No reino espiritual não é diferente. A Bíblia fala daqueles que são inexperientes na palavra da justiça porque são crianças. No 14 ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Né? Então, faculdades exercitadas. Aqui não é apenas a questão do quanto já estudou, do quanto já aprendeu, mas de uma maturidade espiritual também. Né? Então, alimento sólido é para os adultos. Né? Para a criança, leite espiritual. Então, eu amo quando encontro uma pessoa curiosa, que quer aprender, que quer crescer, mas eu digo aos novos na fé, de tempo ao tempo, respeite processos, né? Porque alguns que tentam ingerir o alimento sólido, querendo crescer depressa, eles acabam se intoxicando no meio do caminho, no meio do processo. Né? Então, não importa se a palavra de Deus é algo bom, se você tentar a dosagem de assuntos para os quais não está preparado, pode não te fazer bem, no sentido de não ter estrutura sequer para entender aquilo que você está tentando estudar. Então, quando falamos do estudo da Bíblia, existem níveis. Nós
podemos falar de entender a estrutura da Bíblia, né? Quais as distinções de Velho e Novo Testamento, quais as estruturas do Velho e do Novo Testamento, a história da Bíblia, ok, isso não precisa ter maturidade espiritual para entender isso, né? A ordem dos livros, resenhas a respeito deles, ok, em qualquer época e tempo, mas quando falamos de doutrinas, e elas são importantes e necessárias, tem gente que nem entendeu a doutrina de salvação e a prática da vida cristã, mas quer estudar detalhadamente todos os elementos da escatologia, né? Que é a doutrina das últimas coisas, o cumprimento das profecias. Para você entender escatologia, você tem que ter fundamentado na sua vida praticamente todas as outras doutrinas, né? Não adianta achar que você vai discutir escatologia sem entender doutrina de salvação, sem entender eclesiologia, doutrina da igreja e uma série de outras coisas que vão convergindo. Então, quando a gente fala de estudo, que aí é mergulhar não apenas em informações sobre os textos, mas entender a doutrina, é uma outra conversa, e eu vou deixar esse assunto para falar daqui a pouco, um pouquinho depois. Tendo feito essa doutrina, quero citar também 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo, de novo, fala a respeito, né, de uma dieta espiritual para níveis distintos de maturidade. Ele diz assim, eu, porém, irmãos, 1 Coríntios 3, 1 e 2, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E diz, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ele faz uma distinção entre espiritual e carnal, não é pela prática, né? Uma pessoa não é espiritual porque ela lê muito a Bíblia, porque ela ora, ela pode ter essas disciplinas espirituais e uma conduta de um carnal. O carnal espiritual está falando de alguém que já transicionou, entrou num nível de maturidade, vive um nível de consciência e prática de vida cristã distinto e diferenciado. E isso também tem muito a ver com a questão da dieta, né? Se a pessoa já chegou lá, ok, comida sólida, alimento sólido, se não, é leite, né? Então, essa distinção, obviamente, não quero que ninguém se acomode a vida inteira no leite, né? Nós não podemos imaginar um adolescente ainda vivendo de leite materno ou apenas de uma mamadeira, por exemplo. Mas nós também precisamos saber respeitar essa distinção. Então, as pessoas já querem saber quais os comentários bíblicos, como estudar as línguas originais, né? Nós vamos tentar falar sobre todas essas coisas, mas vamos construindo isso de maneira a dizer, em primeiro lugar, familiarizar-se com a palavra de Deus, com aquilo, né, que de uma maneira mais simples você pode entender e praticar, né? Há ferramentas que podem te ajudar, além da própria leitura bíblica. É por isso que, no mínimo, semanalmente na igreja, nós temos ministrações da palavra, sempre tentando orientar, né? Agora, os novos na fé estão num nível, os mais velhos estão ou deveriam estar em outro. Hebreus 5 nos mostra que nem sempre as pessoas estão correspondendo em maturidade ao tempo de fé que já têm. Mas alguns, apesar de ter muito tempo de fé, continuam não tendo estrutura para alimento sólido. Mas deveria se esperar esse crescimento, né, e essa capacidade de se avançar. Então, acho que, além de distinguir entre leitura, meditação e estudo, lembrar, né? Leitura e meditação, quanto mais fizer, não importa se é novo, se é velho na fé, isso quanto mais fizer, amém, ótimo, excelente. A questão dos estudos, por onde começar? Pelas doutrinas mais simples e fundamentais, né? Então, algumas pessoas, às vezes, querem entender melhor o que a Bíblia fala sobre alguns assuntos, mas ainda nem entenderam por que nós acreditamos, por exemplo, que a Bíblia é a palavra, ela tem a palavra final sobre todos os assuntos, né? Então, assim, algumas coisas precisam ser construídas primeiro, né? Assim como você vai construir uma casa, não adianta querer começar pelo telhado antes dos alicerces. Então, acredito que quando falamos de alicerces, aliás, logo depois dessa conversa de Hebreus 5, de 12 a 14, falando de quem é inexperiente na palavra da justiça, quem tem as faculdades exercitadas, Hebreus capítulo 6 começa dizendo sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele enumera lá 6. Ele fala de arrependimento, de obras mortas, ele fala da fé em Deus, da doutrina de batismo, de imposição de mãos, né, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então é lógico que ele começa desde arrependimento e fé até ressurreição dos mortos e juízo eterno, que são assuntos
da escatologia, né? Assuntos, escatologia, escatos e logia significa o estudo do último, ou das últimas coisas, daquilo que vai acontecer ainda no futuro. Mas nós precisamos entender que antes de determinados fundamentos vem outros, né? Então, doutrinas como arrependimento, a fé, né? Compreender o que é de fato a salvação e como ela se vive e se desenvolve, são coisas que as pessoas deveriam se preocupar primeiro, em vez de entender como necessariamente tudo termina. Em relação a como tudo termina, precisamos também sempre relacionar isso com os elementos da redenção, a vinda de Cristo, né? Ela vai determinar o que eu chamo do ápice da redenção. Então, também não podemos perder essa perspectiva, mesmo quando avançarmos para esses outros assuntos. Bom, vamos lá. Algumas perguntas que foram feitas sobre começar, eu quero agora relembrar. Na leitura bíblica, de preferência pelo Novo Testamento, gaste muito tempo no Novo Testamento. Quando estiver bem ambientado, até com citações do Velho Testamento são feitos nos Novos, pode-se migrar para lá, né? Textos como Salmos e Provérbios, alguns momentos da história do povo de Deus são mais fáceis de entender do que, por exemplo, alguém novo na fé estudar o livro de Levítico, ou quando chega nos livros dos profetas, não só os maiores como os menores, né? De Isaías para frente, de repente, a pessoa já não consegue mais nem relacionar qual é o tempo da história de Israel para quem eles estão profetizando. Então, esses podem dar um pouquinho mais de trabalho. No entanto, a leitura bíblica, mesmo que não seja entendida, né? Eu estou lendo, pastor, coisa do Velho Testamento, tendo muito pouco, mas eu digo às pessoas, continue lendo, vá se familiarizando. Eu brinco que isso é que nem montar um quebra-cabeça, né? No início você vai pegando peças que você não sabe o que faz com ela, mas é porque você já foi olhando e de repente separando, agrupando, isso para cá, isso para lá, né? Num quebra-cabeça, às vezes a pessoa diz, o azul é o céu para cima ou o mar para baixo. Alguns começam ali pela borda, né? Outros dizem, não, aqui esse verde da grama eu já sei que é no chão, e vai separando as peças. Aos poucos nós vamos descobrindo que aqueles grupos, o que vai encaixando onde, até que no fim a gente consiga montar a visão aí do quadro todo. Na leitura bíblica, a mesma coisa, né? Ninguém começa já com essa capacidade de montar a macrovisão, mas quanto mais a gente lê, mais informação a gente tem para juntar isso depois. Mas minha ênfase principal, em especial falando de novos na fé, Novo Testamento, tanto na leitura como na meditação. Várias pessoas me fizeram perguntas sobre memorização. Pastor, você acredita que é importante? Sim, inclusive para o próprio processo de meditação. Quando a Bíblia diz para meditar de noite, né, a maioria dessas pessoas não tinha uma cópia da Bíblia para ficar lendo de noite. Então, se a gente não memoriza o que leu ou o que ouvimos alguém ler, depois também nos falta elemento, nos falta matéria-prima, melhor dizendo, para meditação. Então, algumas perguntas que me foram feitas. Edilene Braga pergunta, algum método para memorizar a Bíblia? Landon pergunta, como decorar versículos com facilidade? Rafael Costa pergunta, como gravar os versículos e capítulos? Né? Aqui eu não sei se é Micael Lyon ou Micaela Ion, pergunta, como memorizar versículos para citar nas pregações? Bom, eu comecei o processo de memorização já quando criança. Na chamada escola bíblica dominical que tínhamos, tinha tarefa de decorar versículo bíblico. Antes mesmo disso, meus pais em casa já trabalhavam isso com a gente. Minha mãe me fez decorar meu primeiro versículo da Bíblia aos 4 anos de idade. Foi o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? A gente sempre teve esse hábito de fazer os filhos decorarem versículos como? Tinha que ficar lendo, repetindo até acertar. Né? Então, além dessa coisa da repetição, uma coisa que me ajudava muito, e até hoje, é escrever. Então, às vezes eu escrevia versículos isolados várias vezes, porque eu queria memorizá-los. Né? Já houve épocas de eu escrever porções inteiras do Novo Testamento, as epístolas, e copiando à mão para poder memorizar, ficar lendo em voz alta para poder memorizar. Mas uma coisa que também ajuda muito é a repetição. Né? Minha esposa um dia comentou, falou, amor, teve uma época que você lembrava tanta piada para fazer, a gente ri, né? E hoje, de repente, às vezes a gente até te cutuca para contar algumas coisas e você não tem mais muita coisa para compartilhar. Você parou de ouvir piada? Eu falei, não, eu não parei de ouvir. Né? Mas a partir do momento que você para de repetir,
parece que aquilo vai se perdendo na memória, né? Então, eu percebo que isso não tem a ver só com a Bíblia, mas quanto mais eu concentrei os meus esforços de ler e lembrar o que a Bíblia diz, também sobra menos tempo para lembrar de outras coisas. Então, as piadas foram ficando para trás e eu comecei a me dedicar mais à questão de memorizar os textos bíblicos. Então, escrever à mão, repetir, falar em voz alta, né? Isso tudo vai ajudar no processo. Mas, às vezes, alguns também já querem saber tudo de cor, né? Esquecem que... Outro dia eu estava em algum lugar e eu estava ensinando por várias horas, era um seminário, e eu citei muito versículo ali. E alguém falou, como é que o senhor consegue saber tudo isso de cor? Né? Aliás, dependendo a versão que estavam projetando, né, eu já dizia, olha, a hora que você transicionar para o próximo versículo, vai ter um erro assim, a turma dizer, como é que pode? Mas só naquele ano, eu dei aquela conferência 70 vezes. Né? Então, é lógico, você vai citando, não quer dizer que a gente memorizou e saiba tudo, né? Mas a prática vai nos ajudando. Então, eu digo às pessoas, sejam pacientes, mas sejam também persistentes. Não desistam no processo. Renata Uchoa me perguntou qual a importância de consultar os originais, né? Como o hebraico do Velho Testamento, tem poucas porções do Velho Testamento no aramaico, a grande maioria no hebraico, e o grego do Novo Testamento. Né? Então, minha resposta da importância é ampliar o entendimento do texto bíblico, nunca mudá-lo. Né? Então, quando a gente consulta ferramentas que nos ajudam a entender um pouco o sentido da palavra, a ideia é ampliar o entendimento. Né? Tanto que, assim, a razão pela qual eu gosto de consultar várias versões bíblicas é porque alguns tradutores optam por um outro sentido e quando você vai vendo, né, aquelas várias possibilidades, isso te ajuda a pensar um pouquinho maior. Particularmente, o que eu não gosto é quando alguém está pregando e cita o significado de uma palavra no original, mas cita só uma parte dele. Quase como diz, ó, o que está aí está errado, o significado é esse. Não, o significado também pode ser esse. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aliás, não se faz doutrina, né, exegese em cima de possibilidade de tradução. A gente faz em cima de afirmações claras, ok? Mas eu acredito que é uma ferramenta boa. Por exemplo, nós não temos isso no português, mas há uma edição da Bíblia no inglês chamada Amplified Bible, né? Ela significa tradução Bíblia amplificada. Então, por exemplo, quando Jesus diz lá em João 14, por exemplo, eu enviarei um outro consolador, a palavra consolador no grego paráclitos, ela tem, se não me engano, são 7 significados distintos. Então, quando fala assim, um outro consolador ou ajudador, né, abre-se um colchete e vai colocando consolador, amigo fiel, advogado, intercessor, que são todas as possibilidades de tradução daquela palavra. Né? Então, eles deram esse nome, uma Bíblia amplificada, porque assim, acrescenta, sugere mais, mas nunca no sentido de trocar. O Jordan também perguntou, sempre cita, falando de mim, o significado original dos termos. Onde encontrar esse dicionário? Então, minha resposta, vou até tentar projetar uma tela que eu uso no computador, mas o mesmo aplicativo que eu uso no computador, eu também uso no celular e no iPad. Aliás, com uma aquisição, você loga, você vai usar. Está aí. Né? Essa o aplicativo Bible Study, que no inglês é Bíblia de Estudo, né? Estudo bíblico, e ele é da Olive Tree. Olive Tree é árvore de oliva, ou o que a gente chamaria oliveira no inglês, se escreve Olive Tree. São eles que produzem esse aplicativo, né? Você ajusta a língua que vai usar o aplicativo, ele tem bíblias em muitos idiomas, né? No português, existe uma tradução, que é a Almeida Revista e Atualizada, com números de Strong. O aplicativo é gratuito, mas depois você entra na loja do aplicativo e aí você precisa comprar essa Bíblia de Almeida com números de Strong. Essa é uma das ferramentas que eu uso. A outra é o dicionário Vine, escreve Vine, V-I-N-E, que é uma produção da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também é uma ferramenta muito boa, mas eu tenho ele na versão impressa. Né? A Strongs eu tenho no inglês, e meu inglês não é
aquela Brastemp, eu diria, ele é bem limitado. Então, eu não uso a versão impressa que eu tenho da Strong. Raramente eu acesso alguma coisa lá. Eu normalmente uso esse aplicativo, que ele é muito, muito bom, eu recomendo, né? Agora, a ideia, sempre nas citações, é dizer, isso aqui significa isso também. Essa ideia também está envolvida. Agora, não é troca nem mudança de alteração de conceito, porque assim, não é porque nós pegamos uma ferramenta de um dicionário que agora nós entendemos melhor do que esses linguistas que estavam envolvidos na tradução da Bíblia. E alguns parecem, né, que por causa de uma consulta eles agem como se eles soubessem mais do que quem estudou isso a vida inteira, né? Então, assim, meu pai, ele conseguia ler na Vulgata, a edição famosa do latim, ele conseguia ler o original grego e hebraico. Eu não sei quão fluente era o nível de leitura, mas ele consultava direto os originais. Eu nunca estudei para conseguir esse nível de consulta. Agora, tem pessoas que estudaram uma vida inteira e nos ajudam, né? Então, as pessoas perguntam, eu tenho que aprender as línguas originais? Eu acho que não, né? Nós temos muitas traduções, nós temos muitos recursos que nos ajudam. Agora, você quer aprender? Ótimo, vá em frente, né? Mas tratar assim como se quem não sabe consultar no original não vai ter acesso é muita pretensão, porque tem gente que estudou um pouquinho, né, e está se colocando acima dos melhores linguistas que nos presenteiam com excelentes traduções. Então, eu acho que às vezes isso pode virar aquele subsídio do orgulho, né? O conhecimento que Paulo, escrevendo aos Coríntios, a ciência incha, né? E o pior é que alguns, às vezes, nem conhecem muito e estão muito inchados. Mas tem lá como ferramenta o seu peso, acredito que acaba, com certeza, ajudando a gente. Bom, me fizeram algumas perguntas que não tem necessariamente, elas não estão presas só à questão do estudo bíblico, mas que eu quero falar, né? Uma delas foi Lucas Douglas, que perguntou: o pastor sublinha a Bíblia, está falando da Bíblia impressa, eu faço isso na impressa e na online, né? Ou acha errado, né, essa pergunta? Imagino que talvez a razão pela qual ele tenha feito a pergunta é porque talvez ele já tenha recebido o mesmo tipo de crítica que eu também já recebi. Eu era ainda adolescente, devia ter uns 15 ou 16 anos de idade, recém-cheio do Espírito Santo, me apaixonei, comecei a estudar a Bíblia, e eu tinha esse exemplo em casa. Meu pai, todo ano, ele trocava, né, o tipo de Bíblia que ele usava, porque ele rabiscava, ele anotava, tudo aquilo ajudava no processo, grifava, alguns assuntos eram destacados em cores diferentes, né? A gente não tinha caneta marca-texto, naquela época fazia isso com lápis colorido, e eu com todo esse exemplo dentro de casa, obviamente, comecei a estudar a Bíblia da mesma forma. E um dia eu estava no culto, esperando a hora do culto começar, cheguei antes, direto do trabalho, acho que era uma reunião de semana, e estava ali me esperando, enquanto isso, lendo a Bíblia, e já estava... Eu não me lembro se eu estava com a caneta na mão de prontidão, ou se ele só viu que minha Bíblia estava ali grifada, anotada. E eu lembro que esse senhor, que não parecia ser dali, aquilo não parecia ser o ambiente dele, ele olha para mim com a cara séria, austera, e pergunta, né? Não, eu estava com a caneta na mão. Pela pergunta dele, eu estou fechando os pontos aqui, eu estava com a caneta na mão. Ele falou, o que é isso na sua mão? Eu falei, uma caneta. Ele falou, achei que fosse um batom. Eu fiquei olhando, tipo, isso aqui não tem cara de batom, por que o senhor está achando isso? Ele falou, porque você está pintando a boca de Deus. E ele levantou bravo e saiu, como se eu estivesse fazendo uma ofensa, né, de escrever na Bíblia, né? O que as pessoas precisam entender é que a palavra de Deus não é o livro impresso, né? Por exemplo, muitas vezes na história as pessoas queimaram as Bíblias dos cristãos, mas nunca queimaram a palavra de Deus. Aliás, quando Paulo estava preso, ele dizia, a palavra de Deus não está presa, né? Era de lá que ele escrevia as cartas, que elas se multiplicavam, mas o que é sagrado não é a folha e o papel, é o conteúdo que está ali, né? Tanto que o apóstolo Paulo condena alguns que mercadejavam a palavra, né? Esse mercadejava a palavra fazia da própria pregação um motivo de mercado. Agora, isso não significa que o livro impresso, que contém a palavra de Deus ali nele, não possa ser vendido. Eu comprei a maioria das Bíblias que eu tenho, não ganhei de presente, a maioria das pessoas compra, e isso não é mercadejar a palavra. Mercadejar a palavra é quando alguém
vende conteúdo, quando faz isso por interesse, então é completamente diferente, né? Então, não só não vejo nenhum problema, como encorajo as pessoas, né? Se você quer ter tanto uma leitura dedicada, então as pessoas perguntam, pastor, o que o senhor escolhe daquilo que leu para meditar? O que me chama atenção, né? Como o senhor lembra o que chama atenção? Normalmente grifando e fazendo observações é o que vai me fazer voltar depois, né? Muitas vezes, hoje a gente tem muitos recursos, por exemplo, num aplicativo desse da Olive Tree, você pode baixar um monte de enciclopédia, comentário bíblico, infelizmente a maioria ainda não está em português, mas você pode ter uma biblioteca ali dentro do celular, antigamente não. Então, às vezes eu anotava qual era a palavra no grego, ali mesmo na Bíblia, tinha uma caneta assim de ponta fina, né? Dava muito trabalho fazer essas coisas, mas era o que me ajudava a ter os recursos à mão de tudo aquilo que eu gastava tempo estudando. Então, não vejo nenhum problema. Aliás, falando dessa questão de respeitar ou desrespeitar a Bíblia, né? Eu recebi aqui uma outra pergunta, questionando, é errado ler a Bíblia sem camisa? O irmão pergunta, eu preciso estar devidamente vestido para ler, né? Muito dessa ênfase de não pode riscar, do respeito, se cultiva muito mais, até em alguns círculos pentecostais, né? Ou alguns ambientes muito tradicionais. Então, agora eu quero dar uma resposta direta e sem rodeio. Eu acredito que a gente tem que distinguir comportamento social de individual. A maneira como você vai se vestir faz diferença em público, né? Agora, não faz a menor diferença no seu relacionamento com Deus, porque o Deus onisciente sabe, inclusive, como que você está debaixo da sua roupa, né? Então, assim, eu oro no banheiro, eu adoro a Deus enquanto eu estou no chuveiro, eu leio a Bíblia no banheiro desde criança. Aliás, a gente sempre teve o hábito de ler e ler de tudo no banheiro, né? Eu lembro de uma ocasião que eu me ausentei de uma mesa de almoço, falei, gente, com licença, eu vou ao banheiro, né? E depois, quando eu voltei, a turma olhou para mim e falou, o senhor demorou. Eu falei que eu peguei um texto da Bíblia que falou tanto comigo, né? E aí eu comecei a compartilhar com a turma, o pessoal foi muito abençoado, mas alguém olhou para mim e falou, pastor, o senhor recebeu uma revelação no banheiro, como quem diz assim, que coisa? Eu falei, a Bíblia diz que tem que remir o tempo que os dias são maus, né? Eu falei, eu ia para o trabalho, eu estava no ponto de ônibus, eu estava lendo a Bíblia, eu estava sacolejando no ônibus, eu estava lendo a Bíblia, não importa quem estava do meu lado, vestido de quê, ou falando de que forma. O respeito à Bíblia era o meu coração e o meu anseio por ela, né? Eu tinha um intervalo de 15 minutos no banco que eu trabalhava, e naqueles 15 minutos era o momento que tinha que ir para o banheiro, e eu ia aproveitar lendo a Bíblia. Então, assim, particularmente, eu não vejo nenhum problema. Eu vejo gente que se arruma para ler a Bíblia e desrespeita a palavra porque não vive ela, né? Então, isso, para mim, é uma afronta à palavra de Deus, porque está arrumadinho na hora de ler, mas na hora de colocar em prática não faz nada, né? Agora, tem pessoas que ali, no seu secreto, na comunhão, no seu lugar de intimidade, estão à vontade para fazer isso da maneira que lhe convier, né? Mas tem um coração desejoso de aprender, de colocar em prática, tá? Eu não tenho tempo para vir trazendo um detalhamento profundo, mas eu queria responder isso logo e dizer, é muito mais respeitoso a sua atitude de viver a palavra do que só um protocolo. Eu vejo, às vezes, no Congresso, no Senado, as pessoas, Vossa Excelência, só falta dizer depois do Vossa Excelência um xingue, um palavrão, mas para ficar bonito e parecer respeitoso, chama de excelência e não existe respeito nenhum naquilo, né? Então, às vezes, existem protocolos de respeito que não refletem respeito, né? Mas isso não significa que quem não age dessa forma, não esteja agindo de forma correta. Gente, eu nem vi que passou todo esse tempo aqui, eu falando e respondendo. Bom, vamos falar para quem está esperando qual é o presente que a gente quer dar na live hoje. Bom, como o assunto diz respeito a estudar a Bíblia, entender desde a sua estrutura, a maneira de se relacionar com ela, nós temos na nossa escola um módulo que é um dos primeiros que a gente recomenda, quando as pessoas querem saber uma ordem, a gente diz, comece por esse, que se chama Conhecendo a Bíblia. Tá? É um curso que é vendido bem barato, ele custa R$ 29,90, mas hoje, para você que está fazendo a live, a gente quer te dar um voucher de 100% de desconto. Ou seja, você que está acompanhando a gente agora e tiver o interesse, você vai levar isso de brinde, de graça, né, na faixa, chame como quiser. Agora, você precisa fazer o seu cadastro até hoje, às 11h59.
Quando der meia-noite em ponto, esse cupom que nós estamos disponibilizando zerou, sumiu, desapareceu, não vale mais, né? E não adianta fazer o contato depois. Então, de duas uma, se você estiver assistindo essa live pelo celular, dá um print de tela, porque aí você vai salvar, né? Junto aí ao QR Code, nós temos o link que você pode acessar, escola.orvalho.com. Só vale para esse curso Conhecendo a Bíblia. Né? Não adianta depois entrar em contato, eu estou tentando aqui, não está funcionando, está tentando em outro curso, não vai funcionar. Se tentar nesse, até esse horário, vai dar certo, ok? Então, você acessa escola.orvalho.com, escolhe o curso Conhecendo a Bíblia, aplica esse cupom que está aí, tudo junto, caixa alta, letra maiúscula, como estudar a Bíblia. Né? Então, se você entrar agora até a meia-noite, é o nosso presente para você. A partir de amanhã, ou para quem viu, estiver assistindo essa live gravada depois, fica a nossa recomendação para que você compre, mas a gente quer presentear esse pessoal que tem se esforçado para nos acompanhar até o fim. Bom, eu não organizei isso, mas vou falar. Temos um livro também, que eu recomendo muito para quem está tentando compreender melhor esse relacionamento com a palavra de Deus, que ele se chama O Conhecimento Revelado. A gente fala muito da importância de entendimento espiritual. Não eliminamos de forma alguma a questão de que há uma forma natural de estudar a Bíblia, mas há uma dimensão de compreensão que é espiritual e precisa ser cultivada. Então, caso você tenha interesse, você pode depois entrar lá no loja.orvalho.com e adquirir esse livro. Mas o que a gente quer focar é a questão desse curso em específico. Bom, falando em curso, já que eu toquei no assunto, quando a gente fala da questão de estudar a Bíblia, é lógico que nós vamos precisar de ferramentas que nos levem além da leitura. Então, as pessoas perguntam, pastor, eu tenho que ter uma boa Bíblia de estudo para ler e meditar na palavra? Não. Para ler e meditar, você só precisa de uma Bíblia. Né? Agora, se você quer começar a aprofundar, se você quer não só colocar informação dentro de você através da leitura, se você quer não apenas processar melhor por meio da meditação, mas quer tornar mais acurada, né? Com elementos e informações que estão além do texto bíblico, mas elucidam o texto bíblico, então, há várias ferramentas de estudo. Uma delas, né, são, de fato, as bíblias de estudo que já tem o comentário, as notas de rodapé ao longo do texto. Né? Eu já usei muito o que hoje é a Bíblia Shed, antigamente era com anotações de Russell Shedd, publicada pela Vida Nova. Eu já usei bastante, né, a Bíblia anotada, já utilizei muito, falando dessas com comentários de rodapé, a Bíblia de Estudo NVI, que é uma publicação da editora Vida, né? Tem agora uma edição que eu recomendo bastante, da Nova Almeida Atualizada, que também saiu como uma Bíblia de Estudo, tem muito boas referências. Graças a Deus, o que não nos falta são Bíblias, e tem muitas ferramentas boas. As pessoas me perguntam, eu tenho que ter todas as Bíblias de estudo? Eu digo, você não. Eu hoje tento ter todas, né? Tudo que sai. Até se eu souber, né, que a linha não é muito a que eu mais admiro, eu sei que alguma coisa, né, alguma coisa é até errado, que muita coisa eu ainda vou ter para aprender com aqueles irmãos que podem pensar diferente de mim em algumas poucas coisas menores. Mas, né, eu digo às pessoas, essa é uma das ferramentas. Eu recebi aqui muitas perguntas interessantes. Por exemplo, alguém me perguntou aqui, quantos capítulos por dia para ter uma leitura de qualidade? Eu vou dizer, depende de cada um. Né? Tem gente que consegue ler bastante prestando atenção, tem gente que lê pouco e não consegue reter muito, tem gente que está num momento muito corrido da vida, tem gente que está numa situação mais tranquila. Né? Então, foi a Carol Mello que perguntou, quantos capítulos por dia? Eu digo, você precisa achar o seu ritmo. Né? Eu já cheguei a ler a Bíblia inteira de capa a capa em 9 dias. Você não assimila muita coisa, mas é uma saturação, né? Eram cerca de 6 a 8 horas por dia lendo a Bíblia, uma saturação de Bíblia na mente. Então, alguém perguntou, mas reter muito? Eu digo, daquela leitura não, mas como é uma soma de muitos, tem a sua contribuição. Mas eu fiz isso uma vez na vida. Né? Já li 90 capítulos da Bíblia num dia, já li 2 ou 3 no outro. Então, assim, até de pessoa para pessoa, não diria que tem um único padrão de comportamento. Mas
muitas pessoas me perguntam qual o melhor método e os materiais de suma importância, né? Como o JJ Pereira fez essa pergunta aqui. Eu vou dizer, olha, depende, né? Por exemplo, nós temos na nossa escola bíblica online o ensino de doutrinas. Então, tem esse módulo Conhecendo a Bíblia, que é um resumo do que na teologia a gente chama de bibliologia. Nós temos lá um módulo que é só sobre salvação. Nós temos outro que é sobre santificação, desdobramento da primeira, mas que é tratado à parte. A gente vai trabalhar ainda dentro desses elementos questões como lei e graça. A gente tem lá, por exemplo, um estudo sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, um outro, sobre a pessoa do Espírito Santo, outro ainda, sobre os anjos, né? A própria questão da escatologia que eu mencionei. Então, isso também são ferramentas, né? Agora, são resumos dessas doutrinas trazidos de uma maneira muito prática que a maioria dos cristãos consigam acompanhar o nível de entendimento. Alguns materiais de estudo bíblico, às vezes, têm uma linguagem mais técnica, falando da perspectiva teológica, mais difícil de digerir. Então, as pessoas perguntam, pastor, o que o senhor sugere? Né? Ao longo dos anos, eu fui fazendo esforços e sacrifícios para ter o maior número de material possível. Né? Então, assim, comentário bíblico, eu tenho muitos comentários bíblicos distintos, particularmente os que eu mais gosto quando estou usando, os de Matthew Henry, que é uma publicação da CPAD, um comentarista do século XVII, em inglês, tanto o Novo como o Antigo Testamento, comentado versículo por versículo do Champlin, que é uma publicação clássica da editora Agnus. Gosto muito sempre de consultar aquilo quando quero entender o contexto de versículos. Né? Não dá para deixar de fora nosso grande mestre Hernandes Dias Lopes. Saiu agora uma coletânea de 3 volumes com todo o Novo Testamento, comentado pelo Hernandes Dias Lopes, que cita muitos outros comentaristas, nos enriquece além do conhecimento dele com muita citação. Então, tem muita coisa boa. Né? Agora, eu não costumo dizer que tem uma ferramenta só que é boa. Tem gente que quer estudar a Bíblia, mas ele quer estudar assuntos. Pastor, como eu faço? Puxa, eu quero entender melhor um assunto de família, eu quero entender melhor, eu digo, olha, uma excelente Bíblia, né? A Bíblia Thompson, publicada pela editora Vida, com cadeia temática. Então, você vai lá no fundo e pega esses assuntos da cadeia temática. Não, eu quero saber sobre fé, eu quero saber sobre esse costume, sobre família. Ele vai dividir, né, o que é questões ligadas ao casamento, o marido, a mulher, depois dos pais para concílio, o papel do pai, da mãe, dos filhos, e vai dando todos os versículos. Então, tem ferramenta para tudo, né? Agora, a gente precisa, de fato, entender o foco. Alguns, às vezes, querem a cadeia temática, porque isso os ajuda, por exemplo, para preparar estudo bíblico, pregação. Né? Agora, eu digo às pessoas, você não começa a preparar uma pregação de algo que você não estudou para viver primeiro. Né? Então, assim, eu levei quase 17 a 18 anos para publicar um livro que falasse sobre casamento, que é o meu livro Propósito da Família, mas a estrutura desse material já estava pronto, né, 17 anos antes, quando eu não tinha nem um ano de casado. Né? Então, eu já tinha todo o argumento, os versículos, a lógica, a estrutura de tudo aquilo que veio ser esse livro. Mas eu esperei ter muito tempo de casado, de aconselhamento, né, testando aquelas verdades práticas antes de começar a ensinar isso de forma aberta. Então, às vezes, alguém quer saber, puxa, como eu decoro o versículo para citar na pregação? Né? Mas aí você decora só o que você cita. Eu sempre decorei e comecei a compartilhar aquilo que estava funcionando, então eu chegava com muitos deles de cor. Mas eu não decorava porque eu ia pregar. Né? Da mesma maneira, a gente não tem que estudar só porque vai pregar. No entanto, como eu assumi, desde evangelismo de rua, dar aula tudo muito cedo, isso obviamente me obrigou sempre a estar estudando, me atualizando e me fez crescer. Né? Às vezes, o que eu estudo preparando a mensagem, eu não uso 10% daquilo na hora de pregar. Alguém falou outro dia, não é frustrante que você vá usar, talvez nem 10% tudo que você estudou? Eu falei, não, eu cresci estudando, mesmo que eu não vá descarregar naquela mensagem. Então, eu acho que separar essas coisas também é muito importante. Bom, eu estou falando aqui e eu quero olhar, porque continua chegando as perguntas, e eu acredito que precisamos responder algumas delas, são muito boas aqui.
Uma pergunta feita pela Thalita: pastor, como ler a Bíblia sabendo distinguir o que é para hoje e o que não é? Muitas vezes, só na leitura bíblica, né, às vezes as pessoas não conseguem perceber de imediato. É por isso que eu falo, olha, bastante atenção ao Novo Testamento, principalmente quando o Novo Testamento estiver tratando questões ligadas à lei. Né? Você pega, por exemplo, um texto como Colossenses 2, 16, 17, que eu citei. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa, de lua nova, de sábados, porque são sombras de bens vindouros. É óbvio que ele está dizendo que não é para hoje. Né? Agora, muitas vezes, porque algumas coisas não são para hoje, as pessoas às vezes tenta jogar tudo fora. Não está no Velho Testamento, não é para hoje. Bom, Velho Testamento tinha oferta, o Novo também tem. Velho Testamento tinha oração, o Novo também tem. Velho Testamento tinha fé, o Novo também tem. Tinha a questão de amar a Deus, o Novo Testamento também tem. Tinha temor a Deus, o Novo Testamento também tem. Então, nós não podemos simplesmente agir como está no Novo Testamento, no Velho Testamento e não no Novo, não é para hoje. A questão é, o Novo respalda isso? Né? Então, uma pessoa outro dia me falou, me tiraram da prática da idolatria quando eu me converti, citando os 10 mandamentos, né? Que não pode fazer imagem de escultura, não pode adorar. Né? Aí o mesmo 10 mandamentos fala do sábado e as pessoas não levam a sério o sábado. Eu falei, olha, eu não sei quem pregou para você, por que pregou e do jeito que pregou, mas a razão pela qual a gente não pratica idolatria é porque o Novo Testamento, deliberado, aberto e explicitamente fala contra a idolatria. Né? Não é por causa que isso era um dos 10 mandamentos dados à nação de Israel. Agora, isso se sustenta, né, ou foi interpretado como uma figura? Então, esse estudo vai requerer um pouquinho mais. Uma das aulas que a gente tem nesse módulo, Conhecendo a Bíblia, é sobre tipologia. Aliás, deixa eu dar só o resumo do que é esse módulo, para encorajar vocês que vão ter o acesso gratuito. Eu gostaria muito que você entrasse lá, fizesse sua matrícula e depois você decide e pensa com calma que hora, como e quando você vai fazer. Mas tenta garantir, né, fazer a sua matrícula para que você garanta o acesso gratuito. Nós temos 8 aulas. Na primeira, a gente vai tratar de aspectos e questões básicas. Na segunda, nós vamos falar da estrutura da Bíblia, dos agrupamentos dos livros, como funciona a estrutura que te ajuda a entender o pensamento geral. Terceira aula, princípios de interpretação. Quarta aula, tipologia bíblica. Né? Quinta aula, aplicação prática. Sexta aula, que é uma espécie de resumo dos pontos principais do livro Conhecimento Revelado, entendimento espiritual. E 7, como obter entendimento. Né? A oitava aula é bem mais rica do que o que a gente pôde fazer aqui hoje, embora deu para responder perguntas bem pontuais, é sobre como ler e estudar a Bíblia. Então, acredito que isso pode te ajudar e pode te ajudar bastante. Né? Agora, quando as pessoas perguntam, pastor, eu estudo livro por livro ou versículo por versículo? Eu gosto de dizer às pessoas, estude primeiro as doutrinas fundamentais, enquanto você vai lendo bastante. Quando você estiver bem familiarizado com, né, os textos e versículos, você começa depois a entender, né, como fazer. Eu quero citar aqui o Gabriel Xavier. Ele perguntou, como posso estudar o livro de Levítico com mais prazer? Eu vou dizer, demorou muito para eu ter prazer no livro de Levítico, Gabriel. Quando eu era criança, eu lia o livro de Gênesis, lia Êxodo até o capítulo 25, quando começava a construção do tabernáculo. Eu, como criança, não entendia nada do 25 para frente, achava muito chato, então pulava o resto do livro de Êxodo. Eu pulava o livro de Levítico inteirinho, nem tocava nele, e os primeiros capítulos de Números, que tem genealogia, e depois eu continuava a leitura bíblica nas histórias, que eu achava mais legal, porque eu não entendia nada daquilo. Né? Demorou um tempo, não só a maturidade cronológica, mas espiritual, para começar a entender, até porque aquilo já não tinha mais um valor de aplicação prática literal. Né? Tem toda a questão da simbologia que está por trás, mas entender a linha mestre do pensamento de Deus é importantíssimo. Eu vejo muita gente hoje tentando falar sobre a graça e contra a lei, nunca entende nem a lei, né, da qual ele está falando. Então, eu acho que chega um momento onde, com a compreensão, a gente vai ter prazer. Eu nunca julguei ninguém que tivesse esse sentimento que você expressou pela minha própria dificuldade. A Vera dos Santos mandou aqui um comentário, em vez de uma pergunta. Gostaria de umas aulinhas suas, quero muito aprender um sonho, Deus abençoe. Né? Vera e cada um que nos assiste, aproveite o curso gratuito, né? E acredito que você vai ser abençoado com isso.
Alguém perguntou, pastor, qual versão o senhor recomenda da Bíblia? Eu recomendo várias e eu recomendo a variação. Né? Então, assim, eu passei muitos anos lendo uma versão só, e eu acho que isso é importante, que a gente tenha uma principal para memorizar nela, mas houve épocas onde todo ano eu mudava a versão da Bíblia que eu estava lendo. Né? Nos últimos anos, eu fiquei muito com Almeida Revista e Atualizada, porque é basicamente, para simplificar, dois tipos de versões da Bíblia. Uma que são as traduções por literalidade, onde a Almeida Atualizada entra, as mais antigas, né, a corrigida, a revisada, a corrigida e fiel de Almeida, Almeida Edição Contemporânea, que é uma publicação da Vida, se não me engano, todas essas, elas entram nesse padrão de uma tradução por literalidade. Ela tenta se aproximar o máximo possível do que diz o texto. Mas, por exemplo, tem momentos que, se não tiver equivalência, né, mesmo as que não praticam muito equivalência, vão ter equivalência a algum nível. O que é equivalência? Jacó diz para os seus filhos, depois que eles matam os homens de Siquém, para vingar que a irmã deles, Diná, tinha sido violentada, Jacó diz para eles, vocês me fizeram odiosos diante dos moradores de Canaã. Quando você vai no original, diz, vocês me fizeram ter mau cheiro. Em outras palavras, assim, né, como a carne em decomposição que fede vai atrair as aves de rapina, agora vocês me colocaram numa posição de atrair a atenção no sentido ruim dos cananeus indo contra a gente. Então, a maioria das versões, mesmo por literalidade, ali usaram equivalência, me fizeram odiosos. Né? Então, por exemplo, tem lugares lá que está na Bíblia, os filhos de Belial. Né? Então, assim, poxa, para quem não entende a linguagem da época, você vai precisar de equivalência, homens malignos. Agora, algumas usam tanto a equivalência que, dependendo do tipo de estudo, pode te atrapalhar. Então, por exemplo, quando você vai estudar a tipologia do tabernáculo, até as medidas do tabernáculo de Moisés, né, o significado dos números cumpre um papel. Mas a medida está em côvados, que era mais ou menos a medida do punho, da mão até o cotovelo, que é mais ou menos meio metro. Né? Então, as traduções por equivalência dão as distâncias tudo em metro. Quer dizer, quando você vai olhar a simbologia dos números, já quebrou e já mudou tudo. Agora, para entender o contexto geral, equivalência sai na frente. Para um estudo mais acurado, às vezes ela atrapalha. Então, por exemplo, a NVI, uma edição que eu gosto muito, não quero parecer de forma alguma que eu estou criticando, mas são os desafios de escolher entre literalidade e equivalência. Em Hebreus 3, ela diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote que confessamos. Quando você vai por literalidade, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. É a mesma coisa? Eu, particularmente, acho que não. Jesus ser o sumo sacerdote da nossa confissão exalta a importância da confissão na Bíblia. Crer com o coração, falar com a boca, em cima do que eu falo, ele advoga por mim e é meu sacerdote. Agora, quando ele é só sacerdote que eu confessei, ele não faz mais nada com a minha confissão. Ele só é objeto da confissão e não alguém que trabalha ativamente em cima dela. Então, são essas diferenças. Agora, o que é importante para mim é que você leia tanto uma quanto outra. Nesse momento, eu estou em love, como disse alguém da igreja outro dia, com a nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica. Ela mantém muito estilo de literalidade, com muito mais aplicações de equivalência. Então, em vez de dizer, vós sois o sal da terra, vocês são, né? Também ficou uma linguagem fácil, acessível, mas mantendo o estilo de literalidade com bastante, não só pitadas, com boa dose de equivalência. Mas não tem uma única tradução. Né? Acredito que você pode ter. Alguém perguntou aqui, a Conceição Silva, tem que ter várias versões? Não tem, mas se puder, vale a pena ter. Alguém perguntou, pastor, qual a relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Gente, eu normalmente digo, não dá para responder tão rápido e pulo, mas vamos falar o mínimo, embora é um assunto que daria muitas lives só isso. Eu gosto de dizer que o Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Né? Nós temos muitos fundamentos da fé explicados no Novo Testamento, são todos extraídos do Velho. Então, essa questão que eu falei antes, do que fica e o que não, é pautado pelo próprio Novo Testamento, e à medida que nós vamos estudando, isso vai ficando cada vez mais claro. Né? Alguém perguntou, que Bíblia de estudo você indica? Né? Puxa, eu indico várias. Né? Existe hoje muito boas ferramentas. Né? Falando assim,
de notas de rodapé, já citei algumas, né? Mas falando, por exemplo, não, é a cadeia temática, o que eu falei, eu aponto para Thompson. Eu, particularmente, gosto muito, tanto da Bíblia Anotada, como da Shed, a Bíblia de Estudo do NVI. Eu, quando estou estudando qualquer assunto, se é uma dúvida num versículo, por exemplo, eu vou consultar não só os comentários, mas essas Bíblias com notas de rodapé, todas elas. Muita gente perguntando se a leitura em ordem cronológica é uma boa opção. Eu acho que é, mas para quem está começando, eu acho que não, né? Porque você vai ajudar a pessoa a entender a linha do tempo, que ela ainda nem descobriu como é e ainda não sabe necessariamente o que é importante. Então, novos convertidos gastem muito tempo no Novo Testamento antes de se preocupar com o resto, vão começando, né, o Velho Testamento em porções como Salmos e Provérbios, os livros que vão retratando história, né, começando ali de Gênesis. Não sinta culpa se pular Levítico aí nas suas primeiras leituras, você vai ter o tempo de voltar a isso depois. Não tenha pressa em entender os profetas todos do Velho Testamento, mas as histórias do Velho Testamento, somado ao ensino claro do Novo, vai te ajudar muito. Gente, não vai ser semana que vem, porque semana que vem nós vamos começar a falar de criação de filhos, já vamos abrir a pré-venda do livro como flash, tem muita gente me perguntando desse livro, e a minha empolgação está altíssima com ele, mas acredito que em algum momento depois disso, talvez a gente vai voltar. Eu salvei essas perguntas pelo Instagram, que era uma coisa que eu queria, né? A gente não tem muito tempo de acesso aos comentários feitos na live depois, mas eu salvei isso, tem muita pergunta boa. Eu estou, ao mesmo tempo, feliz de ter falado muita coisa, frustrado que tinha muito mais. Aqui, peraí. O pessoal está sinalizando aqui. Apaguei. Pastor, quando trocar da criança a Bíblia só com histórias e figuras e passar para a Bíblia dos adultos, eu posso começar com a Bíblia em 365 dias? Então, vamos lá. Bom, a Bíblia, 365 dias, publicação da Mundo Cristão, é a NVT, nova versão transformadora. É uma tradução por equivalência, não literalidade, uma linguagem atual, então ela é boa para novos convertidos, ela é boa para crianças. Quando meus filhos fizeram 6 anos, né, minha esposa é pedagoga, começou a jogar pesado com eles desde cedo, aos 5 anos, os dois já conseguiam ler e escrever, mas quando completaram 6 anos de idade, eles já tinham uma leitura boa, né? Eu não tinha uma leitura boa aos 6 anos como os meus filhos tinham, mas isso foi algo que minha esposa investiu. Então, quando fizeram 6 anos, nós demos de presente, foi quando eu tirei dos meus filhos a Bíblia com figuras das histórias e dei um texto que eles pudessem ler. Antes eles tinham a Bíblia de presente, desde que nasceram, que ficava guardada. Mas aí eu dei uma versão fácil. Eu lembro para o Israel, foi a Bíblia Viva, que atualmente está sendo publicada pela Agnus, né? Eu acho que no caso da Lissa, se não me engano, foi NVI. Mas a gente começou a incentivar a que eles lessem o texto bíblico e não mais só aquele resumo com figuras a partir dos 6 anos. Cada pai vai ter que discernir isso em relação aos seus filhos. É muito importante que os seus filhos vejam vocês, os pais, lendo a Bíblia. Isso vai despertar interesse neles, vontade de ouvir não só as histórias, mas de ler também. Mas isso cada um precisa ler. Bom, tem uma outra pergunta aqui do João Pedro. Eu já vou encerrar, gente, mas ainda quero tocar em alguns poucos assuntos. O que você acha da teologia sistemática? Importantíssima e necessária, né? Então, a maior parte desses cursos que eu mencionei de doutrina que nós temos é a teologia sistemática. Nós vamos organizando assuntos. E apesar de apresentar algumas doutrinas separadas, elas vão se relacionando. Então, assim, não dá para estudar o assunto do pecado sem estudar a respeito dos homens e dos anjos. São 3 doutrinas que se relacionam. Então, a gente chama isso de teologia sistemática. Além de sistematizar determinados assuntos, alguns desses assuntos eles se agrupam e se entrelaçam. Então, importantíssimos. Agora, existem diferentes linhas, né? Tem muito bons recursos de teologia sistemática, né, de comentários bíblicos, mas existem diferentes linhas. Eu, particularmente, tento ler,
né, o maior número possível. Tem gente que é forte num assunto, mas não tão forte no outro, ia falar fraco é feio, são estudiosos, não tão fortes em outros, né? Alguém tem mais luz numa área, outro menos em outra. Isso nos ajuda a não ter uma lente só. Me perguntaram aqui, pastor, que acham da Bíblia de Jerusalém? Eu tenho essa versão, é uma tradução muito boa, uma publicação católica, né? Eu particularmente gosto, tem versículos que eu já achei descontextualizados e versículos melhor traduzidos do que a maioria das outras versões, né? Então, naquelas trocas de versões, ano após ano mudando, eu também já li o texto todo na Bíblia de Jerusalém e tenho como material de consulta. Bom, gente, não vai dar para estender, eu já extrapolei muito o horário aqui hoje, mas quero agradecer o seu interesse no assunto aí tão importante, né, e cativante, e talvez pulando essa série que nós vamos ter, falando dos filhos, um assunto que não só é importante, não só está relacionado com a chegada de um livro que queremos promover, mas de um assunto que a gente tem entendido de Deus que tem que falar, né? Hoje, realmente, eu senti no meu coração enquanto orava, falei, não vou falar de livro, vamos tratar do assunto, estudar a Bíblia. Mas é possível que a gente volte a mexer nessas outras perguntas depois. Então, ainda dá para você entrar lá no meu Instagram, @LucianoSubirá, né? Vai lá no Stories, acessa a caixinha de perguntas, se você quiser, deixa uma pergunta lá, porque a gente está salvando isso e vai tentar mexer no máximo possível dessas perguntas, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, que o Senhor realmente abençoe. Lembrando, mais uma vez, nós vamos colocar aí a questão do curso. Você tem até às 11h59 para fazer o seu cadastro e garantir a sua matrícula de graça. Também temos, além dessa, estou dando um curso de presente, estamos divulgando outro, mas também temos indicado para quem já está num nível, pastor, eu já estou mais crescidinho, eu quero me aprofundar na teologia. Então, existe um curso teológico que, na minha opinião, falando de fundamentação, ele não é muito completo, é muito bem organizado, estruturado, as aulas, o nível dos professores, né, que é o curso do Ministério ID. Então, você pode acessar ali no nosso site, orvalho.com/Ministério ID, né? Se você não lembrar, está aí tanto o link como o QR Code, você pode mirar o celular nele, ou se estiver assistindo pelo celular, tirar um print de tela, né? Eles têm 16 módulos, com 13 aulas cada módulo, né? São mais de 150 horas, mais de 200 aulas, onde eles vão compartilhar ali muitos assuntos. É um curso assim, você até pode comprar um módulo, pode comprar uma matéria, mas particularmente o que eu recomendo ali é o trilho. É investimento para quem quer se dedicar a isso. Porque você não tem prazo, o curso é vitalício, né? Você pode assistir isso dentro do seu tempo. Eu sei de pessoas da nossa liderança aqui, da igreja, que eu recomendei, e os camaradas, por conta da pandemia, fizeram em 3, 4 meses um curso, né? Mas se você fizer 4 aulas de 45 minutos por semana, você vai terminar em 1 ano. Se fizer em 8, obviamente termina em 6 meses. Se fizer 16 por semana, termina em 3. Mas tem gente que faz isso com calma, 2 anos, né? O curso está lá, você pode voltar, repetir, fazer. Então, eles vão ter matérias não só como teologia sistemática. Teologia sistemática é dado pelo Walter Brunelli, né, que é quem coordenou, criou, responsável por todo o curso, passou da Assembleia de Deus Bereana em São Paulo, né, um mestre da palavra que eu respeito, tenho enciclopédias e materiais de consulta dele em casa, e as matérias de teologia sistemática são esses agrupamentos das doutrinas, dados por ele. São 3 módulos dados por ele. Mas você vai estudar lá, por exemplo, seitas, heresias, geografia bíblica, panorama de Antigo e Novo Testamento. Então, assim, tem toda uma estrutura de fundamentação de um curso teológico que eu recomendo muito. Nesse momento, né, a gente concentrou muito mais o nosso curso na questão das doutrinas que cabem dentro da teologia sistemática e capacitação de vida cristã e ministerial. Agora, para quem quer uma formação teológica um pouco mais abrangente, que te prepara para lidar, inclusive com essa questão de quem pensa e crê diferente, seitas, né, e heresias, hermenêutica, homilética, são muitas ferramentas boas. Eu recomendo, então,
esse curso, né? Está aí, curso de Teologia MID, que é a abreviação do Ministério ID, ok? Então, a gente encerra aqui. Nós temos sempre um videozinho de 1 minuto no final, que é um institucional sobre ministério. Se você ainda não conhece, fica um minutinho mais, né, para entender um pouquinho mais daquilo que a gente tem feito. Deus te abençoe, um bom fim de semana e, se Deus quiser, até quinta-feira que vem, né, às 8h30. Orvalho.com é um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Atuamos em 4 frentes principais: a edição e produção de livros, a produção de conteúdos em nossas plataformas digitais, a escola bíblica à distância e conferências que têm preparado pastores, líderes e apaixonados pelo reino de Deus. São milhares de pessoas alcançadas todos os dias. E isso só é possível porque nos unimos com você, que compartilha, que financia, que adquire os nossos materiais. Participe de forma ativa do Ministério Orvalho.com. Acesse orvalho.com e nos ajude a destilar ainda mais a palavra de Deus.